Vivo aqui porque a nossa convidada já está aqui no estúdio e hoje a gente vai falar de embelezamento, de emagrecimento saudável e outras novidades que a Clínica Magras traz aqui para Ibirubá. Andrei, apresente a convidada para a gente. Segunda parte do Jornal da Cidade é a Sabrina Messa Rubim, que nos fala sobre tecnologia na nutrição. O M-Genetics, que está sendo divulgado aqui pela Rádio Cidade, pelo Jornal Alto Jacuí e nas redes sociais da Magras, está gerando aí muita curiosidade nas pessoas. É uma novidade, é uma inovação e a gente trouxe a Sabrina aqui hoje para nos explicar um pouquinho mais de o que é o M-Genetics, quais são os primeiros resultados que ele trouxe, Sabrina, e para quem ele é indicado. Então, vamos agradecer a sua presença aqui. Seja bem-vinda à Rádio Cidade. Boa tarde. Muito obrigada, eu que agradeço, a confiança no nosso trabalho, a tua audiência, o meu muito boa tarde. E ao longo dessas semanas aí a gente está trabalhando com um lançamento, que é o M-Genetics. Esse tratamento é algo inovador na nossa região, não conheço nenhuma clínica que traga algo tão preciso como nós. E a partir do objetivo de emagrecimento, saúde e bem-estar, você pode fazer esse mapeamento genético. Ele não é para hipertrofia, ele não é para descobrir se você tem um câncer, futuramente, alguma coisa assim desses genes. É relacionado à saúde e bem-estar e tudo que a gente pode melhorar na tua epigenética, no teu ambiente, para te ter um resultado ainda mais significativo de bem-estar, saúde e emagrecimento saudável. Rúbia, tem aquelas pessoas que... Sabrina, desculpa. Tem aquelas pessoas que comem e não engordam. E tem aquelas outras que até nem comem muito, mas comem qualquer coisinha e já começa a engordar, já fica gordo. Isso tem a ver com a questão genética, com essa análise que vocês fazem? Com certeza. O que acontece? Tu tem 30% mais chance de ganhar peso, ter compulsão alimentar, se teus genes for determinado isso. E aquela pessoa que não tem essa predisposição, ele dá como normal, não aumentado. Ou seja, aquelas pessoas que comem de tudo e não engordam, eles têm menos 30% de chance de ser obeso. Então, por isso que tem pessoas que com essa predisposição têm muito mais facilidade em ganhar peso, em eliminar, diminuir essa questão do metabolismo e até mesmo ter uma tendência maior a acúmulo de tecido adiposo. Certo. Mapeamento nutrigenético, Quantos dados vocês conseguem trazer aí para o cliente, para o paciente analisar? São muitas informações, Não é apenas 2 ou 3 informações, Sabrina. Isso mesmo, são 11 informações que a gente consegue mapear nesse teste, do mapeamento genético ali. E associado a ele, a gente também tem uma anamnese com mais de 4 folhas para identificar os sinais e sintomas. Porque, obviamente, tu é uma pessoa singular, o teu DNA não vai mudar, mas tem muito da tua epigenética. Então, por isso que a gente precisa fazer uma investigação bem criteriosa. Posso citar alguns aqui, como predisposição à obesidade, a influência no sono, na dieta, que é basicamente teu ciclo circadiano, tua absorção ou não de ômega 3, teu processo inflamatório, se tu tem baixo ou alto, a influência na escolha dos alimentos, por que tu tem tanta afinidade com carboidrato, com gordura. Isso mostra no teu laudo ali do teu DNA. Sensibilidade ao glúten, à lactose também a gente consegue verificar através desse laudo e até mesmo compulsão alimentar. Olha só. Certo. E como que é feito a coleta? É através da saliva? É como? São as nossas biomédicas que fazem esse mapeamento inicial, que é basicamente alguns critérios que o cliente precisa seguir. 1 hora não pode tomar água, não pode se alimentar, não pode passar batom e não pode tomar medicamento 1 hora antes de fazer esse mapeamento. Aí, posteriormente, a gente pega o SULAB, que é mesmo aquele do Covid, só que você faz um bochecho com água e depois passa na tua bochecha ali, 1 minutinho para te ter bastante material genético. E depois, em 48 horas, a gente envia para São Paulo, que daí é um laboratório em parceria com a Magras, que faz essa análise. E o médico, que analisa tudo isso é o Gentili, ele é um doutor da USP, então a gente consegue passar essa credibilidade para o cliente de ter 100% de assertividade, Agora, o olhar da nutricionista, Sabrina? Você trabalha há quanto tempo com nutrição já? 7 anos. Se formou aonde?
Universidade Federal do Pampa, em Itaqui. Itaqui, né? Já se falava na época da faculdade desse tipo de mapeamento? Não, é algo realmente inovador. Há uns 2 anos, a Ana Paula Pujal, que é uma referência em nutrição clínica, científica, ela já vem falando sobre isso. Então, a gente já ouvia falar. Mas tão perto da gente, com uma precisão tão alta e tantos valores assim relacionados ao emagrecimento, realmente a Magra está sendo pioneira. Por quê? Tem esse teste de mapeamento genético, mas são todos os sinais e sintomas e não é direcionado para o teu objetivo de emagrecimento. É geralmente relacionado à doença. O pai tem câncer, a mãe tem câncer. É bom tu fazer um acompanhamento, os médicos indicam, né? Só que o que acontece? O laboratório passa esse mapeamento para a pessoa, te vira. Então, agora é tu que vai decidir o que tu vai fazer com ele. Nós, não. Você vai lá na clínica, você faz o mapeamento genético, você compra o teste. Mas as consultas, elas são tipo um bônus, um presente, porque a gente entrega e faz acontecer. Então, a gente diz, olha, a partir desse mapeamento genético, tu tem mais afinidade com isso e com aquilo. Né? A partir disso, os alimentos que fazem melhor para o teu corpo, que teu corpo absorve e tem uma boa digestibilidade, são esses. E a partir disso, você pode sempre cuidar nos teus exames de sangue, o quê? O LDL, né? Alguns exames bem específicos. Então, ela não vai sair só com o resultado, ela vai saber a conclusão daquele teste e o que ela precisa fazer para mudar a epigenética. Por quê? Apenas 30% é genético. Porque meu pai era obeso, minha mãe era obesa, eu tenho no meu laudo, né, que eu vou ser obesa também. Não necessariamente. Se teu ambiente for saudável, que é o restante dos 70%, tu vai conseguir uma boa adesão. Claro, é um pouco mais difícil? Sim, é um pouco mais difícil. Então, a gente não descredibiliza essa questão de dificuldade. É real, mas aí tu precisa dessa ajuda profissional, tu precisa saber como funciona teu corpo para te ter uma boa adesão. O que mais te impressionou quando você começa a abrir as respostas, os laudos e apresentar para os pacientes? Quais são as informações que mais te chamam a atenção ali? Ontem mesmo, vou citar um exemplo, né? Nós temos um cliente, eu vou falar o nome dele porque a gente já tem vídeo, já tem foto com ele, que é o Jais. Ele perdeu 26 quilos com a Magras, né? E ele estava um pouco estabilizado nas últimas semanas. E daí, a gente falou, Jais, seria interessante tu fazer, porque tu já fez de tudo, a gente já fez, né, uma dieta mais hipocalórica. Ele perdeu 26 e parou. Isso, não estabilizou. Conseguia reduzir mais. Mesmo fazendo exercício, se alimentando bem, sabe? Aí eu disse para ele fazer o teste genético. Na hora ele topou porque ele busca, né, esse resultado a longo prazo, não é algo muito momentâneo. Ele quer para sempre ter esse emagrecimento saudável e continuar cuidando dos hábitos. Ontem eu apresentei o laudo para ele, um mapeamento completo, e tudo se casava. Daí ele mencionava, não, eu sentia realmente mais fome de tardezinha. Era esse o horário da compulsão alimentar ali, mencionado no laudo, né? Os pais, a mãe dele tem obesidade, ele mencionou já isso, e ali estava com uma obesidade aumentada. Então, o que ele ficou? Ele não ficou triste por aquele resultado. Agora, a gente sabe o caminho a seguir. Então, no caso dele, a gente não poderia cortar nenhum tipo de carboidrato, que a maioria das pessoas fazem o quê? Corta o carboidrato para emagrecer, né? E no caso dele, não era o ideal, porque ele tinha uma boa digestibilidade para o glúten, aceitava bem o corpo dele, então não precisava a gente tirar o glúten da alimentação. E a partir daquele resultado de compulsão, a gente precisava fracionar muito as refeições que a gente já vinha fazendo, só que a gente teria que deixar esse carboidrato para ele não ter esses episódios com frequência, porque aí na baixa da insulina basal acentuada, o que dá mais vontade? Açúcar, carboidrato simples, né? E aí, o que acontece depois disso, Sabrina? Aí a gente monta um plano alimentar, né? A intervenção. E, claro, acompanha os resultados. Como eu falei pra ti ali fora do ar, recém a gente tá lançando os primeiros resultados, né? Do mapeamento genético. Mas eu coloco meu nome aqui na rádio ao vivo que vai dar muito certo. Porque não tem. É o teu corpo que tá dizendo que tem afinidade com ele. E tem o que ciência, tem aversão. né? E tem ciência. Então, esse professor da USP, quando eu coloquei o nome dele, né, no Lattes, porque eu vou pesquisar, né? Antes de me dizerem alguma coisa, eu vou lá saber quem ele é. Depois eu posso deixar o nomezinho dele. O Lattes dele, assim, ó, tem 3 páginas. Então, é um cara que realmente sabe do que tá falando. Ele não é simplesmente um achista, né? Lattes, para quem não sabe, Cristiano? É o currículo Lattes, né? Aquilo é a experiência da pessoa que ele coloca ali disponível pro público para saber do que ele sabe, né? E currículo Lattes é todos os trabalhos científicos avaliados em seminários, em publicações, em livros, né?
Isso aí. Não é eu lá botar meu currículo, fazer lá no Word lá e disponibilizar. Tem que constatar o artigo, constatar ali a universidade que fez, né? Então o cara tem embasamento e ele fala que isso é o futuro. Uhum. É o futuro da nutrição, porque o que acontece? A partir do momento que a gente trabalha com emagrecimento saudável, a gente tem que conhecer todas as técnicas, todas as novidades, né? É mais um somatório. É claro, se o cliente quiser, Sabrina, não queria fazer meu mapeamento, mas eu vou seguir alimentação saudável, vou tentar mudar a minha epigenética, meu ambiente. Claro que vai dar certo, né? O que a gente pode traduzir como epigenética? Tá. Epigenética é o teu ambiente. Então, o que tu faz na tua rotina. Se tu toma água, se tu se alimenta bem, se tu dorme, se tu não dorme, né? Se tu faz exercício físico ou não. É o ambiente que tu tá inserido. Se tu convive com fumantes ou não, é fumante passivo ou não. É teu ambiente que vai fazer, né, o epigenético. E os 30% é genético porque tá no teu código do DNA. Certo. Muito bem, muito bem. 70% é nosso desleixo e 30% não tem o que nós fazer, né? Isso, mais ou menos, por exemplo. E aí, quando detecta ali dentro do DNA, ali dentro da genética, aí é só tu redirecionar a rota ali para desviar daqueles problemas que aparecem ali. Isso. Por exemplo, assim, teve um laudo que eu analisei na segunda-feira, que a pessoa tinha muita dificuldade em absorver o ômega 3. Então, ela absorvia, mas não da maneira adequada. E o processo inflamatório dela estava muito alto. Aí, o que acontecia? Por o processo inflamatório estar alto, mesmo que ela fosse lá e consumisse fontes de ômega 3 que baixa esse processo inflamatório, ela não conseguia suprir a necessidade ideal. Aí, o que a gente precisa fazer? Suplementar uma dose isolada, maior que ela encontra na farmácia, para ela conseguir reduzir esse processo inflamatório natural que o laudo mapeamento genético está mostrando. Hoje se fala muito, Sabrina, em sensibilidade a glúten, a lactose, a cafeína, tantas coisas aí que agora o ser humano começou a virar sensível, né, para essas coisas. É novidade isso ou é uma coisa moderna? Na verdade, não. Isso sempre teve. É novidade ou é uma coisa antiga? Desculpa. Isso, é uma coisa antiga. Porque, na verdade, antes as pessoas sentiam as dores, sentiam o desconforto. E o que as pessoas indicavam? Toma um chá, né? Que deve ser fígado. Mas, na verdade, não. Agora a gente sabe que existe a intolerância ao glúten, à lactose. E aquelas pessoas que, né, realmente fazem uma investigação mais bioquímica através de exames, mostra. Mas também tem a questão da intolerância à lactose, que não é exatamente a tua enzima lactase ali que não está sendo produzida efetivamente. É teu ambiente, a tua flora intestinal está péssima, com baixo probiótico. Aí teu corpo começa a mandar sinal que ele tem uma aversão a um certo tipo de alimento. Aí você tem que realmente descobrir a causa e não só os sintomas. Então tem que ser algo bem elaborado para a gente conseguir dar o diagnóstico, que no caso seria um médico, né? Uhum. E essas sensibilidades, elas afetam no peso também? No sobrepeso ou é mais difícil? Eu, por exemplo, né, do meu conhecimento, de algumas pessoas que convivem comigo que têm intolerância a glúten, né, não podem comer pão, por exemplo, não podem comer massa, não podem comer nada que seja feito com farinha, né? Elas são muito magras. Justamente, o que acontece? Se a pessoa já tem o diagnóstico, né, e ela começa a se cuidar, o que ela vai tirar, né? Se ela tem intolerância ao glúten, ela vai tirar pão, ela vai tirar um macarrão, a massa, que acaba sendo considerado pela ciência carboidrato simples. Então, ela tem um déficit calórico. Ou seja, ela vai emagrecer também, né, retirando o carboidrato simples ali. Mas tem pessoas que têm intolerância ao glúten e não fazem o tratamento, nem sabem que tem, elas se sentem o quê? Com o abdômen sempre muito distendido, tipo aquela sensação sempre de inchaço. E daí muitas vezes elas acham que estão obesas, gordas, né? Mas na verdade não é. Às vezes tem a intolerância ao glúten ali que a tua enzima gliadina não tá fazendo o papel dela. Aí faz uma semana certinho, parece que desincha. Não é gordura que perdeu em uma semana. Às vezes é teu corpo dando resposta que ele não tá sofrendo um ataque ali de algo que ele não suporta bem, né? Olha só que interessante, né, Cristiano? Bom, mapeamento nutrigenético, então, é novidade, é um produto exclusivo da Magras aqui na região. Não conheço outra empresa que ofereça isso. E também não está caro, né, Sabrina? A gente não vai falar dos preços aqui, mas vocês
colocam dentro de um pacote, né? Então vocês fazem o teste e colocam depois a interpretação dele para que a pessoa saiba que caminho tomar. Isso mesmo, né? Você tem a opção de fazer apenas o teste e fazer as consultas para a gente conseguir, né, fazer o diagnóstico, te entregar o plano alimentar, te acompanhar pelo menos por 15 dias. É isso que está incluído só no teste, né? Mas se você quiser fazer o tratamento, além dele ser um valor mais em conta, porque sempre quando você fecha um tratamento, você vai ter mais comprometimento e mais semanas para nós te darmos o resultado que tu espera. Inclusive, vou contar uma curiosidade aqui para tua audiência. Quando você faz apenas um procedimento, a Magra sempre tem uma tendência a cobrar um valor maior, porque a gente não quer que tu faça um procedimento lá e simplesmente acabou. Pelos artigos científicos, tu tem que no mínimo fazer 4 semanas de estímulo de lipólise para te ter resultado. Então, o que tu vai acontecer? Tu vai fazer um procedimento lá, tu não vai ter resultado, porque um não vai dar resultado, é a ciência que tá falando, não sou eu. E aí tu vai dizer, eu fui na Magras. E não funcionou. Então, a gente não quer isso. A gente quer que você faça o tratamento. Isso é parecido com aqueles anunciantes que querem botar um anúncio na rádio só. Um anúncio só. Pro ano inteiro. Aí ele diz, olha, eu anunciei lá, mas não deu resultado. Não tem como. Então, é sempre um acompanhamento. É isso que vai dar o resultado a longo prazo. E quando se trata de organismo, de emagrecimento, às vezes as pessoas levam 10 anos para chegar naquele peso. Como que em 2 semanas vai conseguir eliminar e ter um resultado duradouro? É uma transformação de hábitos, de atitudes, e associado agora com a genética, com a ciência, a gente consegue um resultado ainda mais duradouro, eficaz e rápido. É se conhecer, né? Autoconhecimento agora também na sua nutrição. Tá certo, Sabrina, muito obrigado, né? Os horários de atendimento lá da Magras, você pode deixar também os contatos, redes sociais, tudo mais aí para as pessoas que estão interessadas. Então tá. Nós atendemos de segunda a sábado, daí de segunda a sexta é das 9 ao meio-dia e das 14 horas às 20 horas. Então você dizendo, mas eu saio do trabalho, não tenho tempo. A gente funciona até às 20, justamente para todas as pessoas conseguirem vir de fora, as pessoas que trabalham no comércio, atingir um resultado significativo conosco. Aí no sábado é um horário especial, das 8 ao meio-dia. Daí todas as nossas biomédicas, né, estão prontas para te atender, assim como a nossa consultora, a nossa Prime. É uma equipe com mais de 10 pessoas na Magras, que fazem a diferença, que são comprometidas, engajadas, e a gente não quer apenas, né, que você vá lá, emagreça e ponto. Não, a gente quer que você se sinta bem, confortável, que lá seja a tua segunda casa, e a partir daí você consiga um resultado extremamente satisfatório até o final do teu tratamento. Muito bem, muito bem. Eu acho isso fenomenal, porque esse é um dos temas, né, que a gente percebe, assim, que existe muito golpe, né, por aí, né? Então, tu vê no TikTok, tu vê no Instagram, tu vê em tudo quanto é lugar as pessoas querendo entregar uma solução milagrosa, querendo integrar, né, tipo aquela aqui, traga o seu amor de volta em 3 dias, né, aquela coisa toda. E a gente percebe que o corpo da gente, né, ele é resultado de um processo, né? Eu sou obeso e sou, né, e tenho esse corpo que eu tenho porque eu sou uma pessoa sedentária. Se eu estabelecer uma rotina de mudar minha alimentação, de estabelecer uma rotina de exercício físico, é claro que a médio prazo o meu corpo vai dar essa resposta, né? E a gente vê, eu tive lá na Magras quando eu estava comemorando ali quantas toneladas mesmo, agora deve ter dobrado já, né? Foram 6 toneladas. 6 toneladas. Agora já deve 5 anos e 6 toneladas. Agora já deve ter aumentado aí esse valor aí, né? Mas aí a gente percebe que é quase que um corredor lá, né? Que tu vai passando por etapas, por processos, tem várias salinhas, vários profissionais. Então a gente percebe que a Magras, ela leva muito a sério esse tema, né? E ela não está prometendo nenhum milagre, né? Ela está dizendo, a ciência diz isso aqui, se tu quiser seguir, vem conosco que a gente vai te pegar pela mão, né? É isso aí. A gente ajuda no caminho, né? Faz esse caminho mais leve, mais confortável, que tu se sinta acolhido. Porque o que acontece, né? O que eu vejo bastante na rotina clínica. Bom, tu precisa emagrecer. É isso que elas ouvem quando elas chegam lá. Tu precisa emagrecer. Mas ninguém convida elas para fazer uma caminhada, ninguém convida elas para fazer uma alimentação mais saudável. É só crítica, 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 crítica. Cobrança e cobrança. Essas pessoas já estão saturadas disso. Aí quando tu chega lá, tu é acolhido, a gente realmente, né,
faz com que o cliente se sinta confortável e que a gente realmente entende que não é apenas desleixo, não é apenas falta de vontade, como essas blogueiras fitness sem noção falam na internet, né? É simplesmente a pessoa tem uma doença que já é a obesidade, ela tá só sendo julgada e ela precisa de um apoio, né? Todo mundo tem um começo. Eu sempre digo, ninguém chega numa piscina olímpica nadando de costa. A gente vai ter que ir gradualmente, chegando no propósito, no objetivo, e a partir daí dar um resultado científico, como tu falou, e a longo prazo, que é o principal que a gente coloca na cabeça, né? Ó, vai vir pro aniversário? Tudo bem, mas é daqui pra frente, não é só teu aniversário, não é só teu casamento, né? Ir pra praia também vale? Ir pra praia também vale. Todo mundo quer estar bem na praia, né? A gente tem procedimentos que ajudam nessa potencialização e a nossa média semanal de eliminação de peso é de 600 gramas a 1 quilo, que é o estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, né? O Olha saudável. só. Que legal. Tá aí, gente, né? A oportunidade que você tem de conhecer um pouquinho mais, né, do seu corpo, né, do seu organismo e poder aí eliminar o sobrepeso, viver mais feliz consigo mesmo, né? E o mapeamento ele traz então a tecnologia mais avançada nesse sentido. Sensacional. A taxa de retorno hoje 1 mês mais ou menos, Sabrina? Isso, de 3 a 4 semanas, tá? A gente envia toda quarta-feira a 1h esses testes genéticos para São Paulo e aí eles dão esse prazo de 3 a 4 semanas porque são todas as magras do Brasil, né? São 380 unidades que estão com mapeamento genético. Então a gente tá nessa fila aí, mas 3 semanas já chega o resultado, a gente já entrega. Enquanto isso, o cliente sempre vai fazer o pré-genetics, que a gente fala. Ele faz uma consulta pra gente alinhar alguns propósitos, algumas metas e faz os procedimentos. Tenho até uma cliente que eu vou apresentar o laudo na sexta, a Marjana, e ela já eliminou 4,2 kg antes de chegar o teste genético dela. Então a gente já dá as orientações de primeiro momento, né? Até chegar o resultado final. Legal. Sabrina, o pessoal está comentando aqui, a Inês Zanck está dizendo que tu é fera e muito querida, né? Então é a combinação de fatores aí, porque tem isso, né? Tem pra gente que busca esses profissionais, tu sempre, pá, minha nutricionista vai pegar no meu pé, vai, né? Mas tem que ter um pouco dessa pedagogia também, de entender Isso a dor mesmo. do outro, né? Isso é fundamental também, né? Tem uma resiliência e um acolhimento, que eu acho que é o fundamental. A Inês emagreceu muito conosco. Eu fiquei muito feliz porque eu sou amiga dela no Facebook e ela mudou a foto do perfil dela pra nossa foto, com a eliminação de peso, sabe? Por uns 2, 3 dias. Eu digo, meu Deus, olha a credibilidade que a gente tem. Que empresa às vezes recebe esse carinho do cliente, né? Ela mudar a foto do perfil do Facebook dela. Eu digo, Inês, tu é maravilhosa, ela é super focada. E eu sempre dou mérito pro cliente, porque o mérito é dele, né? Tu veio na Magras, né? A Magras te ajudou, mas quem te emagreceu foi tu mesmo, né? Quem correu atrás, quem focou, quem organizou essa alimentação, também foi tu. Então, o mérito é do cliente sempre. Bom, a gente falou muito sobre emagrecimento e a gente fala também, né, que a Magras traz o embelezamento saudável. O que está relacionado, Sabrina, entre o emagrecimento saudável e o embelezamento saudável? Sim. Hoje a Magras, ela trabalha com harmonização corporal e facial, tá? Essa harmonização corporal é basicamente emagrecimento saudável associada com alguns pré-requisitos. Redução de celulite, melhora da aparência da pele, bioestimular colágeno, que são procedimentos que a gente tem hoje na clínica. E o facial é mediante a avaliação das nossas 2 biomédicas que são, né, especializadas nessa área, que é a doutora Suelen Abdala e a doutora Luana Wagner. Então, elas que são responsáveis por chegar lá, né, fazer toda a avaliação, o que tu queres realmente, se quer algo harmônico, leve, sutil, qual é o teu propósito? E a partir daí, a gente monta essa harmonização. Ah, eu só quero delinear um pouco mais a minha boca. Então tá, daí vai ser esse valor. Esse é o produto, né? A gente sempre gosta de mostrar as marcas dos produtos, por exemplo, o Botox. Hoje a gente tá com uma marca super conhecida, que tem uma duração de 3 a 4 meses muito fidedigna. E é uma marca reconhecida no mercado. Então, a gente sempre mostra, né? Não faz uma propaganda, mas mostra. Para o cliente entender que a gente está trabalhando com o que há de melhor e que mais dá resultado.
Tá legal. Então tem a parte estética também que está correlacionada, né? Faz parte do mesmo pacote, digamos assim. Isso aí. Obrigado, Sabrina. Um abraço para você, um abraço para toda a equipe. São 14 ou 16 profissionais que trabalham lá na Magras? Não. São 10 funcionários. 10 funcionários. Acho que 14 salas que eu contei lá. A última vez que eu fui lá, eu achei a estrutura fantástica, super profissional, muito bem estruturado, muito bem E fundamentado. tem o bolicho da Magras na frente ali também. O boliche, né, para as compras, para você poder comer um docinho fit, para você poder comer aí as coisas mais... Eu gostei do boliche. Verdade. E um abraço para a Rúbia, né, que é a pessoa que está 24 horas pensando aí como melhorar o atendimento, como trazer soluções, né, como encaixar isso na realidade de Ibirubá e da região, né, que a gente sabe que a Magras está espalhada por todo o Brasil, então cada região tem a sua particularidade e a Rúbia é aquela pessoa que sempre pensa o negócio para que ele funcione e prospere aqui, né? Para que as pessoas daqui se sintam parte dele. Então, vocês estão realmente de parabéns, muito obrigado. E sempre que precisar trazer uma novidade aí, lembra da gente. Tá bom, muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês dois, a tua audiência que nos ouviu durante esse tempo, né? E a gente está à disposição. Agradecemos a Ibirubá e região, né, por todo o acolhimento que a gente teve ao longo desses anos, porque hoje a gente só né, participa todos os meses do ranking, basicamente do Brasil e do estado, graças à confiança dos nossos clientes. Então, tá sendo bem ranqueada no Brasil. Muito bem Entre ranqueada. todas as magras aí, Ibirubá se destaca. Se destaca, porque eles postam, né, todos os meses eles postam um ranqueamento e a gente sempre tá nas primeiras posições. E uma cidade pequena relativamente, perto de Porto Alegre, de Caxias do Sul, né? Então a gente agradece a confiança dos nossos clientes, porque eles são as estrelas e eles que são as nossas principais motivações. Que joia. Tá aí, Cris. Tá Magras. certo. Obrigado a Sabrina pela presença aqui, né? A gente trouxe esse tema que é tão fundamental aí, e é novidade, é tecnologia, a gente sempre está trazendo esses elementos aqui. Vamos encerrando a nossa transmissão.